O lamento das almas. Este homem teve um encontro com uma procissão de almas penadas. As almas lamentavam com uma profunda tristeza, como se tivessem em profunda agonia. Em meio aos túmulos, esse homem pôde contemplar que o sobrenatural é real. Preparem-se para o que vocês irão ouvir. O além da imaginação vai mostrar para vocês que o sobrenatural é mais real do que vocês possam imaginar. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lancire. No ano de 1978, Pedro vivia com sua família no interior de São Paulo. A região que Pedro morava era uma área de muitos sítios e chácaras, e na década de 70 as procissões eram bem comuns, sobretudo nas regiões do interior. O sítio de Pedro era afastado da pequena vila onde tinha os comércios, e entre a vila e o sítio de Pedro tinha um grande cemitério. Era um lugar ermo, mas para entrar na vila era preciso passar bem em frente ao cemitério. Em um certo dia, a esposa de Pedro ficou doente e precisou tomar remédio. Em uma sexta-feira, a esposa de Pedro estava com dor e muita febre. Mas, quando ela foi tomar o remédio, perceberam que os remédios haviam se acabado. Então a esposa disse para Pedro: "Não tem problema, eu espero até amanhã." Mas ela estava com muita dor e queimando em febre, e Pedro então ficou muito preocupado com a situação de sua esposa. Pedro olhou as horas e disse para a esposa: "Ora, ainda são 18 horas da tarde. Dá tempo suficiente para eu ir até a vila e buscar o remédio. Afinal, a vila não é tão longe assim de onde nós moramos." Então, mesmo a esposa falando para ele não ir, ele, devido à preocupação com a sua esposa, foi até a cidade. Pedro então pegou seu lampião, pois no sítio em que ele morava e na estrada não havia luz elétrica, e ele foi em direção à vila. Pedro estava tenso, pois a estrada era cercada de mato de ambos os lados, uma longa estrada de terra, e somente dava para ouvir o barulho dos grilos em meio àquela imensa mata. E ao se aproximar da vila, Pedro tinha que passar bem em frente àquele grande cemitério. Foi quando ele percebeu que de encontro a ele vinha uma procissão, um grupo de algumas pessoas, todas com a cabeça baixa e com véu cobrindo os seus rostos, e carregavam em suas mãos, cada uma vela. Na hora em que Pedro viu aquela procissão, ele teve muito medo. Então ele se escondeu e ficou observando aquelas pessoas. Então, quando aquele grupo de pessoas chegaram na frente do portão do cemitério, elas entraram para dentro do cemitério. Pedro, apesar de estar com muito medo, ele ficou muito curioso. Ele queria saber o que aquela procissão faria lá dentro do cemitério.
Ele então correu até o portão do cemitério, mas ele notou um fato intrigante. O portão do cemitério estava fechado, mas ele não deu muita atenção para o fato do portão estar fechado. Então ele subiu no muro e ficou observando aquela procissão. Então ele viu quando aquelas pessoas foram até o Cruzeiro das Almas e todas juntamente pararam ali, bem no Cruzeiro das Almas. A distância não era muito longe, era apenas alguns metros de onde Pedro estava até o Cruzeiro das Almas. E devido ao silêncio da noite, dava para ouvir o som das vozes daquelas pessoas. Então Pedro ficou observando aquelas pessoas. Elas estavam com véu em suas cabeças. Elas estavam chorando. Lamento profundo. Era como se aquelas pessoas estivessem em profunda agonia. Então, após alguns minutos que Pedro estava ali observando aquela procissão, uma daquelas pessoas que estava em meio à procissão se virou para trás e olhou diretamente na direção de Pedro. Foi aí que Pedro teve o maior susto de toda a sua vida. Ele viu nitidamente que aquele ser não tinha um rosto comum, como um ser humano normal. Mesmo por entre o véu, deu para ver a luz das velas iluminando o rosto daquele ser. Era um rosto esquelético, não tinha olhos, era somente 2 buracos negros. Aquele ser ficou olhando para Pedro. Pedro teve tanto medo que ele jogou a lamparina longe e se jogou de cima do muro e saiu correndo sem direção, até se esqueceu que estava indo comprar o remédio para sua esposa. Ele correu e correu diretamente para a sua casa. Ele só parou de correr quando chegou em sua casa. Ele, em meio ao desespero, entrou na sua casa, entrou apavorado e gritando. A esposa dele, então, ao ver ele totalmente assustado, ela também ficou com muito medo, pois ela achou que alguém estava atrás dele. Então ela imediatamente fechou a porta e começou a perguntar a Pedro o que tinha acontecido, porque ele estava tão assustado, mas ele não tinha forças para falar com a sua esposa. Então ela foi falando com ele e tentando acalmá-lo. Então, depois de alguns minutos, Pedro ficou mais calmo. E então ele começou a contar para ela o que ele havia visto lá no portão do cemitério. Ela então disse para ele que aquela procissão certamente era uma procissão das almas perdidas, espíritos sem salvação, que vagueiam pelo mundo em busca de um alento para o seu sofrimento. Então Pedro e sua esposa fizeram uma oração pedindo proteção divina. E Pedro, a partir daquela noite, nunca mais saiu sozinho à noite para ir até a vila, pois esse episódio marcou muito a vida de Pedro. O que seriam aquelas criaturas? Seriam espíritos desencarnados ou entidades demoníacas que naquela noite saíram das profundezas da mansão dos mortos para peregrinarem pelo mundo. Pedro, mesmo com muito medo, deixou a curiosidade falar mais alto e viu o que não queria ver.
Você acredita no mundo sobrenatural? Se fosse você, o que você faria? Procissão de espíritos sobre a terra mexe com a mente de qualquer um. Esse fato é surreal e nos leva a uma dimensão muito além da imaginação.